Olá, nossa videoaula de hoje, associada à unidade curricular Sistemas Pneumáticos, traz o assunto cilindros pneumáticos. Os objetivos desta aula são mostrar o funcionamento e descrever as principais características de cilindros pneumáticos mais comuns no mercado. Os atuadores eles são classificados em duas categorias principais, que são os atuadores lineares e os atuadores rotativos. Dependendo da natureza do movimento, velocidade, força, curso, haverá um atuador mais adequado para a função. Os modelos de atuadores encontrados são os cilindros, classificados como cilindros de simples ação e cilindros de dupla ação. Na categoria dupla ação, nós encontramos diversas configurações, que são o cilindro diferencial, o simétrico, o cilindro sem haste e hidropneumático, que são os modelos que serão debatidos nesta videoaula. Ainda a nível de atuadores, nós temos os atuadores rotativos, que proporcionam um deslocamento angular limitado, e nós temos os atuadores rotativos, que proporcionam um deslocamento angular infinito, que são os chamados motores pneumáticos. Então, focando em nosso assunto da nossa videoaula de hoje, que são os atuadores lineares, também chamados de cilindros. São dispositivos que convertem energia potencial contida no ar comprimido em energia mecânica, a qual ela é manifestada na forma de movimento linear. Num circuito, o cilindro é conectado mecanicamente à carga. Assim, a energia convertida em força é transferida para a carga. Aqui nós vemos uma plataforma de elevação que utiliza dois cilindros pneumáticos para transformar o movimento do cilindro em movimento da plataforma. Ela é muito utilizada aí, por exemplo, em oficinas mecânicas para elevação de motocicletas. Nesse slide, então, vamos avaliar o funcionamento de um cilindro que é chamado cilindro de simples ação. Eles também são denominados de cilindro de simples efeito. E esse nome implica que eles realizam o trabalho em apenas um sentido. E pelo fato deles receberem ar comprimido em apenas um sentido, eles vão consumir menos ar comprimido e, nessas condições, o ideal é que sempre os cilindros fossem de simples ação. Porém, eles têm também as suas limitações, que faz com que eles não sejam os mais usados. Como que é realizado o movimento no sentido oposto, uma vez que para o sentido de avanço, ele recebe ar comprimido e essa energia então é transformada em movimento de avanço. No caso do retorno, ele ocorre através de uma força externa ou também através de uma força de mola. A força de mola, por sua vez, ela é calculada com o propósito de produzir a retração do pistão à posição inicial, com velocidade suficientemente alta e sem absorver demasiada energia. O que significa essas várias informações? Que a mola não é projetada para transportar nenhum tipo de carga ou nenhum esforço além de fazer o cilindro sem carga retornar à sua posição inicial. Do contrário, muita energia seria consumida somente para comprimir a carga, para comprimir a mola. Então, a mola não pode ter um desvio de função, que seria só o de produzir a retração do cilindro. Esses tipos de cilindro eles são limitados a cursos bastante curtos, entre 80 e 125 milímetros, por causa da força contrária de mola. Então, seguindo o mesmo raciocínio, se esse cilindro fosse um cilindro de grande curso, de grande comprimento, entre 300 e 400 milímetros, muita energia do ar comprimido seria necessária somente para comprimir a mola por um comprimento tão grande. Então, acabaria consumindo aí 30, 40% dessa energia, o que
não seria eficiente no uso desse tipo de elemento de trabalho. O controle de velocidade também é um pouco mais difícil, uma vez que a força da mola ela não se mantém constante, ou seja, ela vai aumentando à medida em que ela está sendo comprimida. Esses tipos de atuadores são utilizados para fixar, expulsar, prensar, elevar, marcar e alimentar. E ainda se observa aqui na câmara oposta à entrada, o cilindro é dotado de um pequeno orifício que serve de respiro e que visa impedir a formação de contrapressão. Então, o ar na câmara da mola ele tem que ter um ponto de entrada e saída, né, para evitar formação de contrapressão, o que iria também reduzir a força efetiva do cilindro. Ainda no tópico cilindro de simples ação, nós temos uma variação desse cilindro que é o cilindro de membrana. A figura ao lado mostra o funcionamento desse cilindro, que é muito parecido com a configuração anterior, com a diferença básica que ele tem uma membrana que isola a região que recebe o ar comprimido, o qual é transformado em força e velocidade, da região da haste. E a região da haste é efetivamente a região que realiza o trabalho mecânico pelo cilindro. Então, esse tipo de cilindro tem um curso também bastante limitado, entre 50 e 80 milímetros. Eles não necessitam de lubrificação e não há fuga de ar comprimido para o meio ambiente, por causa do isolamento da membrana. E em função dessa característica, de não haver fuga de ar e não haver contaminação do ambiente, eles podem ser utilizados em ambientes em que não é tolerado nenhum tipo de contaminação. Então, eles são usados em máquinas e processos de indústrias alimentícias, químicas, farmacêuticas e similares, que apresentam essa característica. Outra variação são os chamados cilindros de duplação. Nesse caso mostrado, é o cilindro de duplação diferencial. O cilindro de duplação, o nome implica que ele pode realizar trabalho nos dois sentidos de movimento do cilindro, porque ele recebe ar comprimido no sentido que produz o avanço do cilindro e também no sentido que produz o retorno desse mesmo cilindro. Muito embora grande parte das aplicações utilize o cilindro de duplação, não porque realiza trabalho nos dois sentidos, mas porque precisa de atuadores com comprimentos, com cursos maiores, e esse consegue trabalhar com cursos bem superiores aos comparados aos cilindros de simples ação. Então, esse cilindro é disponibilizado no mercado com cursos de até 2.000 milímetros, que equivale a 2 metros de comprimento, porém, se tem que considerar que devido ao esforço, devido à influência da carga, esses cilindros podem sofrer flambagem na haste do cilindro, muito embora a carga tenha que estar mal posicionada ou tenha que ser muito grande para ocorrer o fenômeno da flambagem, que é um deslocamento lateral, uma deformação lateral da haste. Esse é o modelo mais utilizado, que é o cilindro diferencial, e ele recebe esse nome, vamos passar no slide, ele recebe esse nome pelo fato dele ter um diferencial de áreas, ou seja, a área da base do cilindro é diferente da área da câmara da haste pela presença da haste. Em contrapartida a um cilindro diferencial ou assimétrico, nós vamos encontrar o chamado cilindro simétrico. Ele recebe esse nome pelo mesmo motivo, as áreas são iguais. Então, diferentemente do caso anterior, do cilindro diferencial que tinha áreas diferentes e, por consequência, forças e velocidades diferentes entre os movimentos de avanço e retorno, nesse caso as forças e velocidades de avanço e de retorno, elas são iguais devido à simetria.
Porém, esse cilindro não é um cilindro muito encontrado, por algumas razões. Ele é bem mais caro, ele ocupa muito mais espaço, uma vez que ele tem haste dos dois lados, e a maior parte das aplicações não necessita dessa haste em ambos os lados. Então, esse diferencial de valores e também a questão do espaço faz com que ele não seja muito utilizado. As partes de um cilindro diferencial, porém esse cilindro, o que acrescenta nele, nessa figura em relação às anteriores, é que esse cilindro possui um amortecimento de fim de curso. Então, quando se vai adquirir esse cilindro, é necessário então que seja especificado que ele precisa desse tipo de amortecimento, porque ele vem então dotado desse pistão interno de amortecimento que tem uma função de bloquear a saída do ar quando o cilindro está se aproximando de suas posições de fim de curso, que seriam a posição de avanço e a posição de retração. Então ele vai ter dois pistões de amortecimento, um em cada lado. O que significa que quando essa saída é bloqueada, faz com que o ar, ainda presente em uma parte interna do cilindro, seja obrigado a passar por uma restrição. E essa restrição ela é uma restrição normalmente regulável. Então vai ter um parafuso que permite que uma pequena válvula, chamada válvula de agulha, restrinja a passagem do ar. De modo que o ar que está preso, ele não consegue sair de forma livre, ele sai de forma controlada, e isso então gera uma redução de velocidade e, por consequência, uma diminuição no choque mecânico. Então, o dispositivo de amortecimento minimiza choque mecânico no final de curso, protege carga e atuador e diminui as trepidações nesses posicionamentos de final de curso. Importante é mencionar que a simbologia de um cilindro com amortecimento de fim de curso também é um pouco diferente. O pistão de amortecimento ele está representado juntamente com o êmbolo. E também tem uma flechinha aqui que indica que esse pistão de amortecimento ele é regulável. Se não houver a flechinha, isso indica que ele não permite regulagem. As animações mostradas nesse slide, elas reforçam a compreensão do funcionamento do amortecimento de fim de curso. Então, nessa simulação que já está rodando, o que está acontecendo? Na extremidade do pistão, vai ter então o chamado pistão auxiliar aí de amortecimento, que está bloqueando então a saída normal de ar e está forçando o ar a passar por essa passagem superior, onde está localizada a válvula reguladora de vazão, ou essa válvula de agulha, que vai então controlar a saída, de modo que ela não saia de forma livre, mas ela sai de forma dosada ou controlada. De forma semelhante, nós temos essa outra simulação que mostra que essa saída convencional do ar é bloqueada e o ar precisa passar pela reguladora de vazão. No movimento oposto, o ar então ele pode passar pela válvula de retenção e o cilindro avançar com velocidade normal. Porém, quando ele está próximo à região de fim de curso, a saída normal é fechada e o ar então é obrigado a passar pela regulagem de vazão, a qual pode ser ajustada de acordo com a especificação do usuário. Outro modelo de cilindro pneumático é o chamado cilindro hidropneumático. Então, esse nome diferenciado se deve ao fato de que esse cilindro pneumático ele está conjugado a um cilindro hidráulico. Os dois eles têm um movimento, vamos dizer assim, sincronizado devido a uma ligação mecânica realizada entre as duas hastes. O que movimenta de fato esse cilindro pneumático ainda é o ar comprimido.
por isso que ele está na linha de cilindros pneumáticos. Se nós olharmos a animação, nós vamos ver que é um cilindro de dupla ação que pode receber ar comprimido em ambas as faces do êmbolo. Porém, em função da ligação mecânica, quando o cilindro pneumático ele é movimentado, ele arrasta juntamente com ele o cilindro hidráulico. E o cilindro hidráulico ele tem uma restrição à velocidade, uma restrição ao escoamento, devido a uma válvula reguladora de vazão que está ligada a ele. Mas qual é o objetivo de ter essa configuração mais complexa? Se deve ao fato de que os líquidos eles são pouco compressíveis. E isso permite com que o movimento de um cilindro hidráulico ele seja muito mais uniforme. Ele sofra menos irregularidades comparado a um cilindro pneumático, cuja pressão está sujeita a variações muito mais acentuadas devido à baixa compressibilidade do ar. Então, esse tipo de dispositivo ele pode ser utilizado em aplicações de precisão. Por exemplo, aqui nessa animação está subentendido que a haste do cilindro está ligada a um dispositivo rotativo. Ou seja, tem uma broca aqui, não se mostra o dispositivo de forma completa, uma vez que é apenas uma animação, mas está dizendo o seguinte, que essa broca está realizando um processo de usinagem em uma peça que apresenta uma geometria e um formato irregular, ou seja, nós temos uma região que está mostrada em preto, que é uma região metálica, mas nós temos um vazio entre as duas paredes metálicas, de modo que a broca ela vai sofrer uma resistência quando ela precisa perfurar o metal, mas entre as duas paredes ela vai ter o vazio, ou seja, isso numa situação convencional de utilizar um cilindro pneumático normal para promover o movimento de translação, o movimento linear da broca, isso geraria uma grande irregularidade, o que causaria uma qualidade baixa nesse processo de usinagem e provavelmente essa broca iria quebrar. Tá? As características então desse cilindro listadas aqui na nossa apresentação. Então são cilindros pneumáticos acoplados a cilindros hidráulicos que em função da baixa compressibilidade do óleo proporcionam um movimento uniforme do conjunto, mesmo para aplicações que operam com baixa velocidade da ordem de 0,5 a 100 mm por segundo. Então, fazendo uma comparação com a animação anterior, nessa animação se mostra a mesma aplicação, só que ao invés de se utilizar um cilindro hidropneumático, está mostrando aqui o uso de um cilindro pneumático convencional. Então a haste do cilindro está ligada novamente a um dispositivo rotacional que está ligado a uma broca e a broca está realizando a usinagem. Devido à variação na resistência ao movimento, nós observamos que o movimento desse cilindro já é totalmente irregular e vai haver ao final aqui da furação da primeira parede um movimento desordenado, a velocidade do cilindro muda e vai acontecer um golpe, um choque entre a broca e a segunda parede da peça que está sendo usinada. Ou seja, ele não vai atender à condição demandada para o processo de usinagem desse material. Outra característica, então, vamos ver algumas outras características desse cilindro hidropneumático, que são, ele minimiza oscilações e trepidações causadas pela ação simultânea do atrito estático e da compressibilidade do ar. Então, a compressibilidade significa a grande variação de pressão, e o atrito é algo inerente aos sistemas mecânicos. Então, o cilindro hidropneumático ele consegue lidar de forma muito melhor com as variações de velocidade decorrentes desses dois fatores. Então, isso permite o seu uso em operações tais como usinagem, furação e fresa.
Outra modalidade de circuito pneumático é o cilindro com acoplamento magnético. Então, nós observamos aqui na figura de baixo que nós temos um cilindro, também pneumático, de dupla ação, que recebe o ar nos dois lados, porém, ligado ao êmbolo, nós temos um pacote de ímãs. E esse pacote de ímãs, ele faz com que, pela força magnética, que a base onde está fixada a carga se movimente juntamente com o êmbolo do cilindro. Então, à medida em que o cilindro recebe ar comprimido de um ou de outro sentido, o êmbolo, juntamente com o conjunto de ímãs, se movimenta e, por consequência, a base de fixação da carga. Vamos fazer uma breve leitura sobre o funcionamento deste cilindro. Então, o êmbolo é construído com material fortemente magnetizado, muitas vezes um pacote de ímãs, de modo que a base de fixação da carga acompanhe o movimento do êmbolo pela força magnética. Pelo fato, então, desse movimento se dar por força magnética e não ter nenhum tipo de pino mecânico, as cargas movimentadas por esse tipo de atuador, elas não são muito grandes, da ordem até de 400 newtons. Nessa simulação nos dá também uma visão bastante intuitiva e didática sobre o funcionamento. Observem que o ar movimenta o êmbolo, que por sua vez movimenta o pacote de ímãs, e o pacote de ímãs movimenta a base que está acoplada à carga que precisa ser trabalhada pelo cilindro sem haste com acoplamento magnético. Características: são compactos e praticamente isentos de vazamentos internos. A questão da compacidade desses cilindros também se deve ao fato deles não terem haste. Deve-se prevenir que o esforço, devido à carga, incluindo as forças de aceleração, não ultrapasse o limite permitido, provocando o desacoplamento. Ou seja, se esse cilindro, se exigir que ele movimente uma carga muito grande ou essa variação de velocidade aconteça de forma muito brusca, pode ocorrer então o desacoplamento da parte dos ímãs em relação à base que transporta a carga. Esse é o cuidado que se tem que ter, mas essas informações são fornecidas no catálogo técnico do fabricante. Um segundo tipo de cilindro sem haste é o cilindro com acoplamento mecânico. Então aqui sim nós temos uma fixação através de um pino entre a base que transporta o cilindro e a base que transporta a carga. Então a base do êmbolo é essa base localizada na parte inferior, e a base que transporta a carga está localizada na parte superior. Conforme aqui a figura também nós vamos observar que é um cilindro de dupla ação, em que o ar comprimido pode estar atuando em uma das duas faces. É um cilindro de dupla ação simétrico, ou seja, ele vai apresentar velocidades e forças equivalentes em ambos os sentidos, uma vez que ele não contém haste, e pelas mesmas razões anteriores é um cilindro mais compacto. Vamos ver o funcionamento deste cilindro. Então, o ar comprimido atua em ambas as faces da base de transporte, o que permite o movimento da base superior, onde vai estar ligada a carga. Esse tipo de cilindros sem haste são os mais usados dentre os cilindros sem haste. É claro que dentre os cilindros pneumáticos, os mais usados são os cilindros diferenciais com haste. O pistão está mecanicamente conectado à base de transporte e há uma fenda, que é essa fenda aqui, ó, com uma cor mais rosa, uma fenda que se abre ao longo do comprimento do cilindro com duas faixas de vedação de metal. Essas faixas de vedação, o objetivo delas é evitar fugas do ar comprimido. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de atuador? Eles são empregados em aplicações com espaço limitado, devido ao seu tamanho mais compacto, conseguem suportar cargas axiais e radiais
não há risco de flambagem, uma vez que eles não contêm haste, possuem a mesma força e velocidade em ambos os sentidos, e alguns modelos podem desenvolver altas velocidades de deslocamento bem superiores aos cilindros pneumáticos convencionais. As desvantagens é que eles são mais sensíveis a poeiras e detritos ambientais por causa da presença da fenda, né, que pode permitir a entrada desses contaminantes, ou seja, eles têm que ser usados mais em ambientes limpos. O movimento da carga é limitado no sentido longitudinal do atuador, ou seja, esses cilindros não têm a mesma flexibilidade de trabalhar inclinados como os cilindros convencionais. A faixa de vedação pode sofrer desgaste prematuro e vazamentos de ar devido ao desgaste desta faixa de vedação, eles resultam em perda de pressão e, por consequência, na diminuição da força do cilindro. Estas foram as referências usadas para a elaboração desta apresentação. Obrigado por assistir a esta videoaula que tratou do assunto de atuadores lineares. Nossa próxima videoaula vai falar sobre os atuadores rotativos com deslocamento angular limitado.